Pessoal, bom dia, tudo bom? Então, vamos fazer, né, a correção nessa aula de hoje do relato pessoal. Então, aí nós, neste trimestre, né, nessa continuação do segundo trimestre, estudando aí o caderno 3, nós estamos estudando sobre o gênero textual, relato pessoal. Então, como a gente já discutiu na nossa aula passada, falando um pouco sobre o relato, né, sobre o que vem ser o relato em si, né, sobre este texto, que é um texto narrativo, porém, a diferença do conto para o relato é que o relato, ele é um texto real, que trata da realidade, é um fato que aconteceu, né, algo que realmente aconteceu com alguém. Aqui que a luz está. E, enquanto o conto é o que? Um texto de ficção, né, um texto ficcional, aí que nós temos do gênero narrativo, certo? O relato também, ele é do texto, né, do gênero narrativo, que vai trazer para nós os mesmos elementos que nós temos no conto, a questão dos personagens, do espaço, do enredo, do tempo, a questão também da situação inicial, do conflito, do clímax e do desfecho, que são os momentos da narrativa. Então, também isso nós vamos encontrar dentro do relato. E aí, como ponto de partida, nós temos um relato aqui das irmãs Klink, né, que foi as férias na Antártica das irmãs. Então, elas são filhas de Amir Klink, e aí, né, que é um velejador muito conhecido mundialmente, palestrante, escritor também, né, dos relatos do que ele já viveu, do que já passou, das aventuras que já percorreu. Então, aí nós temos na nossa interpretação textual a primeira questão que diz: em um relato pessoal, quem escreve tem a intenção de registrar um acontecimento, seu ponto de vista ou suas impressões sobre os fatos mencionados. Então, no relato pessoal, o escritor, ele registra o acontecimento a partir do seu ponto de vista, né? Então, aí, talvez ele seja um personagem, né? Seja um narrador personagem, porque ele viveu aquilo, mas ele vai contar a partir daquilo que ele pensa, a partir daquilo que ele viu. Então, a intenção dele vai ser sempre voltada para o seu ponto de vista, as suas impressões sobre aquilo que está sendo mencionado. Então, qual foi o acontecimento registrado no relato que você leu das irmãs Klink? Então, foi a viagem à Antártica das irmãs Klink. Quem participa do acontecimento? O pai, a mãe e as filhas do casal. Logo no início do relato, as meninas afirmam finalmente não ficaríamos na areia da praia dando tchau. O que pode significar essa afirmação? Pode significar que elas nunca viajavam e que dessa vez o pai havia concordado em levar a família. Então, com essa fala, a gente dá a entender de que elas nunca tinham ido com o pai, né? O pai, ele já tinha o costume de fazer essas viagens, como eu disse, né, está escrito aí no box também, ele é um navegador, ele tem como profissão viajar sempre, e aí ele nunca levava a família. Então, certamente, elas ficavam da praia dando tchau enquanto o pai pegava, né, sua viagem. E aí, dessa vez, elas puderam ir com ele. No segundo parágrafo do relato, as garotas afirmam: viajamos para um lugar que muitas pessoas nem imaginam como é. Nas sequências, elas apresentam alguns dados gerais sobre a região, antes mesmo de contarem como foi chegar lá. Identifique esse trecho e escreva 3 informações gerais sobre a Antártica fornecidas por elas nesse ponto. Então, aí, pode ser que é um continente sem dono, sem bandeira, sem hino, local em que as temperaturas são registradas abaixo de zero, região em que tudo é branco, só tem gelo. Então, pode ser qualquer uma dessas informações que nós encontramos dentro do próprio texto. Em determinado trecho do relato, as irmãs procuram expressar as sensações da aproximação do barco ao continente. Identifique o trecho e indique os sinais escolhidos pelas narradoras do relato para mostrar que estavam mais próximas do destino do que da casa. Então, esse que é o 6º parágrafo, né, tá aqui para vocês compreenderem. Se considerar necessário, aí você pode, né, aqui a gente vai ver água fria, mais densa, alimento mais concentrado
e a aproximação de animais. Estavam finalmente chegando ao destino. Não haviam mais albatrozes no céu, o vento era mais gelado, surgiam pinguins, focas e icebergs. Questão de número 5. Iceberg é um termo em inglês. Ice significa gelo, berg significa montanha. Trata-se de uma grande massa de gelo flutuante desprendida de uma geleira. Embora essa descrição possa parecer suficiente, as meninas afirmam que os icebergs não são apenas blocos de gelo e dedicam alguns parágrafos inteiros a eles. Que particularidade dos icebergs chamará a atenção delas? Então, elas, acredito que vocês devam conhecer os icebergs, né? Já devem ter visto em algum filme, em algum documentário ou coisa do tipo. E aí as meninas, elas no relato delas, elas dedicam ali algumas partes do relato para falar dos icebergs. E aí quais são as particularidades dos icebergs que chamam a atenção dessas meninas? Então elas dizem, né, tem formatos e tamanhos diferentes, conforme alguns fatores, tem até cores diferentes. São moldados em pontas, rampas e cavernas pela água, que vai batendo neles pouco a pouco. Questão de número 6. Em seu relato, as irmãs Clint fazem referência aos lugares por onde passam, dando a localização precisa do espaço geográfico da realidade. Copie as expressões do texto que se referem a esses locais. Então, Cabo Ron, Estreito de Drake e Convergência Antártica, né? É o que nós podemos encontrar. Certo? Então, aqui está a correção da nossa compreensão textual. E aí, seguindo, nós temos aqui uma conversa em jogo, né? Uma discussão para ser feita que diz: viajar é sempre um prazer? As irmãs Klink relatam que a viagem para a Antártica teve momentos de desconforto. O balanço do barco fez os viajantes passarem mal e eles enfrentaram um frio intenso. Entretanto, as meninas mostram-se muito contentes com a aventura. Essa foi a viagem do sonho delas. Converse sobre essas questões. Viajar é sempre muito bom? Por quê? Você já fez a viagem dos seus sonhos? Para onde? Então, aí, vocês vão registrar, né, essa reflexão dentro lá do plural. Vou abrir um link no plural para que vocês respondam lá. Façam um comentário de vocês acerca de viajar. Então, será que viajar é sempre muito bom? Você já fez a viagem dos seus sonhos? Quer ir para algum lugar? Sonha ainda em ir para algum lugar? Então, fica aí, né, a nossa atividade, respondam no plural, né, em forma textual, certo? Então, um abraço para todos. Qualquer dúvida, postem, me mandem, que eu vou retirar.